Sejam bem-vindos a mais um programa Análise Tática. Estamos em clima de decisão de Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a Arena da Baixada recebe a primeira partida da final da Copa do Brasil 2019. Atlético Paranaense e Internacional. Para analisar este confronto comigo, o professor Caio Couto. Beleza, Caio? Tudo tranquilo, Felipe? Duas grandes campanhas e uma grande final de Copa do Brasil. Um Internacional que depois de 10 anos volta à decisão da Copa do Brasil, já tem um título no currículo em 1992. Já o Furacão volta depois de 6 anos, quando perdeu para o Flamengo naquela decisão de 2013. Busca ainda o título inédito. Porém, é um Atlético Paranaense que vem aí forte por ter sido campeão do mata-mata na Copa Sul-Americana. Caio, tem favorito nesse primeiro jogo da Arena da Baixada, Caio? Felipe, falando sim em primeiro jogo, claro que eu citarei o Atlético aqui, representado pela equipe de azul, como equipe favorita. E por que disso? São duas equipes que mostram, né, nessa temporada e são muito fortes dentro dos seus domínios. Então eu creio que realmente esses primeiros 90 minutos podem direcionar em muito essa decisão. Se a gente observar as duas equipes, Felipe, como um todo, e para vocês que nos acompanham, na questão da disposição em campo, a gente pode observar o Atlético, a linha de 4, esses dois jogadores à frente da linha de 4, um articulador e 3 jogadores de frente aqui, sendo esse aqui um jogador, normalmente o Marco Ruben, que eu sempre falo, ele é de área assim, mas também tem mobilidade. Então são jogadores de mobilidade com esse articulador e aqui também esses jogadores, sempre um deles com muita infiltração, que no caso sempre é o Bruno Guimarães. Então agora, na disposição do Atlético, a gente vê o que? Então, como eu disse, esse articulador com esses dois jogadores. A gente pega o outro lado, uma também linha de 4, a diferença que a gente vê no meio de campo, que a gente não tem esse jogador aqui, esse articulador, a gente tem o quê? Um volante mais fixo e centralizado e outros dois que participam muito do jogo, tanto na ação defensiva como na infiltração para a ação ofensiva. Então, isso é uma característica do Inter e ele perfaz os 3 jogadores de frente como faz o Atlético. Com a diferença, é lógico, que esse jogador, normalmente sendo o Paulo Guerreiro, um atleta o quê? Um atleta que joga mais fixo do que o Marco Ruben, são características diferentes. Então a gente observa por essa formação, eu fiz questão de deixar assim, Felipe, para vocês que nos acompanham, que no momento defensivo você pode ver que tanto uma equipe como a outra, digamos que a posse de bola está no pé do Inter aqui, a marcação do Atlético ela se faz encaixada, consegue ter um jogador na sobra, vai conseguir pressionar esse jogador, de repente o atacante do lado oposto, esquecendo a bola longa do lateral, ele consegue pressionar o jogador do Inter. Se a gente observar pelo outro lado, são ações diferentes. Então a gente já tem esses dois jogadores diminuindo, né, os volantes, geralmente o Wellington e o Bruno Guimarães, a saída de bola deles, né, uma pressão aqui nesse articulador que joga pela equipe do Atlético e pressão também no portador da bola. Então a gente vê que com coisas parecidas a gente consegue enxergar no momento defensivo. Agora, o que vai fazer o diferencial, Felipe? Não sei se era isso que você já passava na tua cabeça para me perguntar. O diferencial é qual vai ser a postura dessas duas equipes. O Atlético, claro, como joga em casa, e o maior exemplo agora foi quando muitos, né, a grande maioria de torcedores ou analistas mesmo de futebol não acreditavam na virada sobre o Grêmio. Na virada, face à qualidade do trabalho do Grêmio, do trabalho do Renato. E o Atlético, o que fez? Ele precisava assim do resultado, ele subiu suas linhas, ele empurrou o Grêmio para trás e conseguiu construir o resultado. Claro que na cabeça não só do torcedor do Atlético, mas dos jogadores e, lógico, do seu treinador, o Atlético vai tentar empurrar a equipe do Inter para trás, vai tentar fazer essa vantagem nos primeiros 90 minutos. Agora, a interrogação é, frente a isso, qual o Inter que teremos? Um Inter que, se a gente for lembrar um pouquinho o confronto dele pela Libertadores, em que foi eliminado pelo Flamengo, os primeiros 90 minutos do Maracanã, foi um Inter que, de certa forma, controlava o jogo, mas com a escalação simultânea de Sobis, D'Alessandro e Paulo Guerreiro, era uma equipe que conseguia ter a posse de bola em alguns momentos, mas ela, por não ter velocidade em nenhum desses jogadores, ela não conseguia agredir a equipe do Flamengo. Então, o Odair vai repetir essa escalação nesse trio de frente, para quê? Para tentar preservar a posse de bola, para não ser, digamos assim, tão ameaçado pelo Atlético. O Odair, de repente, vai buscar um equilíbrio, né? Talvez ter um desses, mas
pelo outro lado, ter um jogador de velocidade, o Nico, o Wellington, não sei, né? Ele é o treinador e bem pago para decidir isso aí. E aí, não só se defender, que ele vai estar com linhas baixas, provavelmente, que o Atlético vai exercer essa pressão, mas ele conseguir ter alguém, um escape, né? Fundamentalmente alguém de velocidade, para quando as linhas do Atlético estiverem altas, ele ter uma situação de enfiar uma bola, né, num ponto futuro e ter um atleta que consiga fazer uma boa jogada. Então, são isso que eu creio que o Inter tem que pensar com muito carinho. Porque, como eu disse no início, Felipe, os primeiros 90 minutos podem ser determinantes, tanto para um lado como para o outro. Se o Atlético conseguir uma boa vantagem, será que o Inter, jogando em casa, vai conseguir revertê-la mesmo sendo forte? Libertadores contra o Flamengo, ele teve dificuldade. Quando ele jogou agora pela Copa do Brasil com o Cruzeiro, ele chegou em casa não pressionado, ele já chegou com uma vantagem. E o Atlético? Será que o Atlético, não tendo uma vitória no jogo dos primeiros 90 minutos, ele vai conseguir suportar uma pressão do Inter? Agora, se o Atlético levar a vitória, é uma equipe de muita velocidade na frente. Então o Inter vai pressionar, mas ele vai ter um espaço que tem a ver com o estilo de jogo dele. Então são os pontos que devem ser colocados para quem nos acompanha, que possam ser determinantes para essa decisão. E eu me baseio muito em cima desses primeiros 90 minutos. Em suma, o Atlético vai tentar fazer valer o mando de campo, porque tem uma grande vantagem jogando. O Thiago Nunes tem um aproveitamento excepcional, são 74,6% de aproveitamento quando os jogos são na Arena da Baixada. O Atlético, desde que o novo gramado foi colocado para a Copa do Mundo, o Atlético tem em 5 jogos 3 vitórias contra o Internacional. Para quem gosta de números, aí uma boa dica para esse Furacão. Já o Colorado, ele é muito bom também dentro do Beira-Rio. Então, dentro do que você explicou, vai ser um Internacional que vai tentar levar essa decisão para Porto Alegre. Talvez uma derrota por 1 gol não seja um grande prejuízo para o Inter, sabendo que pode, numa vitória simples também, levar uma decisão por pênaltis. Sem dúvida nenhuma, uma grande final de Copa do Brasil. Caio Couto, parabéns pela análise, professor. Seguimos o trabalho, Felipe, o mais importante, estaremos como todos acompanhando esse jogão de bola e que seja maravilhoso para todos os espectadores e que vença o melhor. Atlético Paranaense invicto como mandante nessa Copa do Brasil. É um ponto também que é preciso ser colocado. O Colorado vai tentar quebrar, claro, essa invencibilidade. Amigos, um forte abraço.